É melhor deixar de lado. Abra a tua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, do versículo de número 45 até o versículo de número 46. É um texto conhecido, é uma história conhecida, repleto de lições preciosas para a nossa vida e o nosso dia a dia. Há algumas coisas que, de fato, eu espero você poder aplicar ao teu coração, não apenas hoje, durante toda a semana e os dias por vir. Marcos, capítulo de número 6, do verso de número 45 a 46, diz assim as Escrituras Sagradas: Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Aliás, eu estou lendo da versão Nova Almeida, então se você vir algumas pequenas diferenças aí, saiba que é por isso. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido os milagres dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Vamos orar? Bendito Deus, a palavra do Senhor foi aberta e lida, e nós somos privilegiados, como nosso irmão já nos lembrou nesta manhã, por podermos ler e meditar na palavra Tua. Mas nós suplicamos que Teu Santo Espírito, presente aqui entre nós e operando dentro de nós, que Ele abra o nosso coração e o nosso entendimento para compreendermos a palavra do Senhor. Vivifica-nos, pois, ó Deus. A Tua palavra é a verdade e por meio dela somos santificados, mas por meio dela também somos vivificados e despertados para Te amar mais e mais e a vivermos uma vida totalmente dedicada a Ti. Em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos. Amém. Tem um ditado que diz que a prática leva à perfeição. A ideia é que quanto mais você pratica alguma coisa, melhor você fica naquilo que você está realizando. Então, vamos imaginar, se você trabalha com marcenaria, quanto mais você pratica uma determinada coisa na marcenaria, melhor você fica. Você logo será visto como um mestre marceneiro. Se você gosta de dirigir, quanto mais você pratica na direção, logo você se torna um exímio motorista. O implícito nesse ditado é que da próxima vez será melhor. Só que quando eu e você olhamos para esse texto e para a vida dos discípulos, nós percebemos que a repetição na vida dos discípulos não melhorou a atitude deles. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse texto que nós acabamos de ler descreve uma experiência dos discípulos de Jesus Cristo que aconteceu pela segunda vez. Se você observar bem, em Marcos, capítulo de número 4, se você voltar algumas páginas, do versículo de número 35 até o versículo de número 41, Jesus já havia acalmado uma tempestade. Naquela ocasião, em Marcos capítulo 4, Jesus estava no barco com os discípulos, eles no mar da Galileia, e de repente uma tempestade surgiu. Jesus estava dormindo no barco, os discípulos ficaram apavorados com a força do vento e a força das águas, e logo eles despertaram Jesus Cristo, dizendo: Mestre, acorda, não te importa que pereçamos?
E Jesus acordou, acalmou o vento, acalmou a tempestade e eles seguiram tranquilos. Interessante é que Jesus não respondeu para eles se eles se importavam ou não com eles naquele exato momento. Mais tarde ele responderia. Lá na cruz do Calvário, morrendo ali na cruz do Calvário, era como se Jesus estivesse dizendo para eles: eu me importo com vocês a este ponto, de dar a minha vida por vocês. Mas aqui nesse texto, pela segunda vez, os discípulos estão também no mar da Galileia. Dessa vez Jesus não está com eles, uma tempestade também se forma. Jesus vê os discípulos em apuro, o texto bíblico diz que ao cair da tarde, verso de número 47, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar e queria passar-lhe adiante. O vento era o mesmo, o mar era o mesmo, a tempestade era alguma coisa semelhante e a atitude dos discípulos também foi semelhante da primeira vez, então eles não aprenderam na segunda vez. A prática não conduziu à perfeição. Eles estavam experimentando aquilo já pela segunda vez, um vento forte. A Bíblia Sagrada diz que os discípulos ficaram perplexos, versículo de número 52. Eles não haviam compreendido. O verso 51 diz que eles ficaram perplexos e o verso 52 diz que eles não tinham compreendido. São duas experiências diferentes, mas a mesma reação dos discípulos de Jesus Cristo. A prática não levou à perfeição e a repetição não melhorou a condição dos discípulos. Mas antes de você compreender, nós focalizarmos aqui nesse texto, é interessante você observar que esse evangelho de Marcos é o evangelho que mostra o rei servo, sempre servindo, sempre atuando, em cumprimento às profecias do Antigo Testamento. É aqui, neste evangelho de Marcos, que você vê o Deus encarnado sendo reconhecido, né, aparecendo diante dos homens, não sendo reconhecido pelos homens, mas sendo reconhecido até mesmo pelos demônios. Os demônios temiam diante de Jesus Cristo, mas os próprios discípulos de Jesus Cristo não entendiam bem quem era ele. Depois daquele primeiro milagre lá da tempestade, em Marcos capítulo 4, eles perguntam assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E agora, da segunda vez, eles estão perplexos e eles também não compreenderam quem é esse Jesus. Os demônios diziam que ele era o Santo de Deus, mas os discípulos não entenderam. Jesus estava dando pistas para eles através de tudo aquilo que ele fazia. Até esse ponto aqui do Evangelho de Marcos, ele já havia curado um homem de mão ressequida, ele havia curado uma mulher hemorrágica, no capítulo de número 5, ele havia ressuscitado a filha de Jairo, no capítulo 5, ele havia alimentado uma multidão com pães e peixes, da mesma maneira que lá no Antigo Testamento Deus usou Moisés para alimentar uma grande multidão com maná. Agora é como se Jesus estivesse dando pistas para eles, dizendo: eu sou o libertador, eu sou aquele que Moisés profetizou que viria, eu sou o verdadeiro Deus, eu sou aquele que tem poder sobre as enfermidades, tem poder sobre a morte, porque ele havia ressuscitado a filha de Jairo. Mas os discípulos não compreenderam. E agora, nesse texto, ele mostra mais uma vez que ele tem poder sobre as forças da natureza. O vento, que era contrário, e a própria gravidade, porque Jesus vai andando por sobre o mar. E se você observar o versículo de número 45, tudo começa aqui, quando Jesus Cristo havia tomado a iniciativa de mandar os seus discípulos no barco. O versículo 41 diz que Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco. Eu não sei qual que é a sua versão, mas tem uma versão que diz: Jesus insistiu para que os discípulos entrassem no barco. Talvez Jesus não quisesse que os discípulos ficassem para trás, lá na terra, porque lá em terra
depois que ele alimentou a multidão com peixes, algumas pessoas vieram querendo proclamar Jesus como rei. E quem sabe Jesus não queria que os seus discípulos fossem influenciados por aquela ideologia, por aquela perspectiva errada das pessoas de tornar Jesus um rei terreno, um rei humano, quando na verdade ele é o rei dos reis, quando na verdade ele é o Senhor dos senhores. Então, talvez para livrar ou proteger os discípulos, ele tenha insistido com eles para que eles entrassem naquele barco, naquele momento. A Bíblia diz que Jesus ficou para trás. Ele ficou e foi orar em um monte, versículo de número 46. Tendo-os despedido, ele subiu para o monte a fim de orar. E lá daquele monte, na madrugada, ele viu os discípulos em aperto. A Bíblia Sagrada só diz que o vento lhes era contrário. Eles remavam e o vento era contrário. E aí Jesus toma a iniciativa de entrar no mar, andar por sobre as águas, chegar até o barco e acalmar aquela tempestade. O que nós podemos aprender dessa história aqui? O que os discípulos deveriam aprender dessa história? Tem 3 coisas que eu queria compartilhar com vocês. Esse texto nos revela algo sobre Jesus. Esse texto traz uma palavra de conforto do próprio Jesus Cristo a todos aqueles que são seus discípulos. E esse texto traz uma mensagem de advertência para aqueles que seguem Jesus. Deixa eu mostrar para vocês, então, que esse texto, antes de mais nada, traz uma revelação do próprio Jesus. O versículo de número 50 diz que todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E aqui uma coisa muito interessante. Em toda a Escritura Sagrada, e agora acontece aqui também nesse texto, o grande herói da história é o próprio Jesus Cristo. Eu sei que muitas vezes você lê a tua Bíblia e a pergunta que vai no seu coração é a seguinte: o que esse texto está falando para mim? E essa é uma pergunta secundária. A verdade, a pergunta principal que você deveria fazer é: o que esse texto me revela sobre Jesus? Eu sempre me lembro de uma história do Paul Tripp, quando ele era diretor de uma escola nos Estados Unidos, uma escola de crianças, e ele diz que em uma determinada ocasião, naquela escola, o Joãozinho estava ali. Era uma festa de aniversário, mas a festa de aniversário não era do João, a festa de aniversário era da Maria, só que o João era aquele garoto arteiro, aquele indivíduo que queria ser sempre o centro das atenções. Enquanto todos estavam reunidos, a mãe da Maria havia trazido o bolo, os enfeites e tudo ali, toda a parte da família estava ali para comemorar o aniversário da Maria, mas o Joãozinho era aquele que estava sempre pulando e fazendo algumas brincadeiras e chamando a atenção totalmente para ele. E o Paul Tripp teve que chegar e se ajoelhar e colocar na própria altura do Joãozinho, pegou assim as bochechas dele, olhou bem dentro do olho dele e disse: João, você não é o dono da festa. Às vezes eu penso que Deus faz isso comigo e com você. Nós queremos que toda a Bíblia Sagrada seja acerca de nós. Nós somos o centro das atenções. O que Deus tem a falar para nós, qual que é a mensagem para nós. E Deus pega assim na nossa bochecha e diz: você não é o centro da festa. O propósito da Bíblia Sagrada foi revelar o meu Filho a todos vocês e a todo aquele que crê. E você não vai descobrir qual a mensagem que a Bíblia tem para você se você não perceber o que a Bíblia revela sobre Jesus. E nesse texto aqui, o centro não são os discípulos são apenas os coadjuvantes. O centro da história é o próprio Jesus Cristo, e esse texto nos revela algo acerca do próprio Jesus. O enredo da história já havia nos dado essa pista. Quem tomou a iniciativa de mandar os discípulos foi Jesus Cristo. Quem chega lá no final e conclui a história é Jesus Cristo. Então isso já nos dá uma pista de que esse texto tem uma revelação acerca de Jesus para mim e para você, como tinha também para aqueles discípulos.
E parte dessa revelação está justamente nesse versículo que nós acabamos de ler, versículo de número 50, quando Jesus imediatamente fala com eles: coragem, sou eu, não temam. Essa palavra que aparece aqui, sou eu, no original é mais ou menos assim: eu sou. E aí você deve lembrar de um outro texto da Bíblia Sagrada, onde aparece essa expressão, eu sou. Quando Moisés estava pastoreando ovelhas, lá para o lado lá no deserto, lá no monte, ele vê uma sarça ardente e ele fica apavorado com aquilo, e ele fica não apenas apavorado, mas também curioso. E ele se aproxima daquela sarça, e uma voz diz: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo. E Moisés, assim, ele pergunta: quem és tu? Ele diz: eu sou. O que significa isso? Significa que eu sou aquele que é autossuficiente, eu não preciso de ninguém para existir. Tem algumas pessoas que elas são tão tolas que elas pensam que se elas não crerem em Deus, Deus não existe. Deus não depende da sua fé para ele existir. Ele existe, independente da tua fé, do teu amor, da tua devoção. Eu sou. A autossuficiência de Deus. Aquela expressão apontava para a eternidade de Deus. Não é eu era ou eu serei. Eu sou. Eu sou eterno. Eu sempre continuarei sendo. Não vi um momento em que eu não fui. Aquela expressão apontava para o verdadeiro poder de Deus. Eu tenho o poder de existir, eu sou. E agora, quando Jesus apresenta para os discípulos, Jesus usa a mesma expressão e ele vira para os discípulos e diz assim: eu sou. O que isso me revela acerca de Jesus? Que esse é o verdadeiro Deus, que esse é o mesmo Deus. Jesus é o mesmo ontem, hoje, o será para sempre, diz o escritor de Hebreus. Jesus é aquele que é o Deus encarnado. Jesus agora, o Filho de Deus, ele nos revela o próprio Deus. Os discípulos não tinham aprendido aquilo ainda por meio dos milagres, e agora Jesus tem que falar para eles: eu sou. E aqui uma coisa interessante, tem outro aspecto aqui que eu gostaria de chamar a sua atenção. Versículo 48 diz que de madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Olha essa expressão aí, e queria passar adiante deles. Essa expressão aparece também lá no Antigo Testamento, pelo menos 2 outras vezes. Na primeira vez, aparece no caso de Jó, quando Jó está sofrendo, ele clama, ele fala da sua angústia, da sua dor, e ele diz algo muito interessante no versículo de número 10 e 11 do capítulo 9, ele diz assim: Deus faz coisas grandes e insondáveis, e maravilhas que não se pode enumerar. Eis que ele passa por mim, e não o vejo, e segue adiante de mim, e eu não percebo. Quem é que passa adiante de Jó? Ele diz: o Senhor. E quando Deus apareceu para Moisés, Moisés diz assim: Senhor, se o Senhor é o Senhor mesmo, me deixa eu ver a tua glória. E aí Deus diz assim para Moisés: eu farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o meu nome, mas você não poderá ver a minha face. Eu vou passar a minha bondade diante de você. E agora a expressão que aparece aqui é: Jesus queria passar adiante deles. Ele está dizendo o seguinte: é o mesmo Deus que apareceu para Moisés, é o mesmo Deus que não se revelou para Moisés, mas agora os discípulos eram tão privilegiados que aquela glória que Moisés quis ver e não pôde ver, os discípulos viam isso na face de Cristo. Que coisa fantástica! E Marcos, o Deus poderoso, que não foi contemplado nem por Jó, nem por Moisés, ele podia ser contemplado pelos discípulos naquele exato momento.
que Jesus estava revelando para aqueles discípulos? Em primeiro lugar, Jesus estava dizendo: eu sou o verdadeiro Deus. Eu sou o Deus da criação. Eu sou o Deus de todo o poder. Eu sou o Deus que se deu a conhecer a vocês na minha face. Lembra quando os discípulos dizem assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta? E ele vai dizer: há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido. Naquele exato momento, na tempestade, naquela angústia, Jesus estava se revelando para com eles como o verdadeiro Deus. Naquele exato momento, Jesus estava revelando algo de si para eles, mostrando que grande privilégio eles tinham de contemplar aquilo que Moisés não pôde contemplar. O que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Todos nós conhecemos momentos da nossa vida em que os ventos nos são contrários. Às vezes os ventos nos são contrários quando a situação financeira não está legal. Às vezes os ventos nos são contrários quando alguns relacionamentos não vão bem, marcados por tensões, situações áridas. A gente perde o sono. Outras vezes, quando nós não estamos compreendendo o que está acontecendo em termos políticos, econômicos, situacionais ao nosso redor, nós vemos como que a situação vai ficando cada vez pior, e como se nós estivéssemos no verdadeiro olho do furacão, no meio da tempestade. Nesses momentos, são os momentos em que o Senhor Deus, de forma tão graciosa, se revela para conosco, de maneira especial, nos mostrando que Ele é o verdadeiro Deus, que Ele é o Senhor, que tem todo o controle nas suas mãos, e que nós somos tão privilegiados, mais privilegiados do que os nossos antecessores lá do Antigo Testamento. Nós conhecemos o Filho de Deus que veio, que se encarnou, que intercede por nós diante do Pai, aquele que morreu na cruz do Calvário, que derramou seu sangue, que já operou poderosa redenção. Enquanto aqueles heróis da fé viviam aguardando o que vinham, eu e você temos a certeza de que ele já veio, nós temos comprovação, até mesmo histórica, de que ele já veio. Nesses momentos, Deus se revela conosco, dizendo quão privilegiados nós somos. Mas tem aqui também uma palavra de consolo. Quando Jesus fala com eles, quando Jesus revela a sua identidade, o seu poder, ele dá para eles uma palavra de consolo: coragem, não tenham medo. A grande questão é: como é que eu posso não ter medo quando os ventos são contrários? Se os ventos estão batendo e eles são contrários, a minha tentação, a inclinação é a inclinação de ter medo. Como é que eu posso não ter medo quando eu estou sendo assolado por uma tempestade? Como é que eu posso não ter medo quando é madrugada, o texto diz, o versículo de número 48, a noite está escura e eu não vejo claramente? Por quê? Quais são as razões que eu tenho para ter coragem e não ter medo? E o texto diz claramente algumas coisas fantásticas. Olha o versículo de número 48. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam. Eu não preciso ter medo, porque ainda que eu não consiga ver Jesus, talvez por conta da tempestade, da noite, do vento batendo ali e tal, Ele me vê. E aqui é algo fantástico, porque os discípulos não conseguiam de fato distingui-lo, mas o versículo de número 48 diz que Jesus, lá do monte, orando, ele estava lá no monte orando, mas ele viu os discípulos no meio do mar. Eu quero que você compreenda que existe aqui uma certa distância. Quando você lê essa mesma história no Evangelho de João, o Evangelho de João vai dizer que era mais ou menos 5 ou 6 quilômetros da distância de onde Jesus estava para o meio do mar, onde os discípulos estavam.
Mas mesmo a despeito da distância, a despeito da noite, a despeito da tempestade, Jesus conseguiu ver os discípulos. Os olhos de Jesus estão sempre atentos àqueles que o seguem. Mesmo quando os discípulos não conseguem ver Jesus, Jesus olha atentamente para eles. E aqui talvez uma das grandes tentações que todo crente sofre é que o fato de Deus ser invisível não significa que Ele não se importa comigo. Mas às vezes nós pensamos que a invisibilidade de Deus, a invisibilidade do Senhor que nós adoramos, é como se Ele não se importasse conosco. Nós vemos os problemas ao nosso redor, nós vemos as dificuldades ao nosso redor. Mas se os nossos olhos pudessem ser abertos, nós veríamos que Ele está atento para conosco. É por isso que Jesus podia dizer para eles: coragem, não tenham medo. Uma outra coisa que é importante você observar, ainda no versículo de número 48, Jesus não estava disposto apenas a ver e a olhar para eles, Ele estava disposto a ir até eles. E o texto diz que era de madrugada. Mateus vai dizer que era na quarta vigília da noite. Dá para você pensar que era entre as 3 da manhã até as 6 da manhã. A noite estava escura, mas a própria escuridão da noite não impediu Jesus Cristo de ir até os seus discípulos. O próprio vento, que era contrário, não impediu Jesus de ir até os seus discípulos. A água era imprópria para a caminhada, mas ainda assim Jesus vai por sobre as águas. E aqui uma lição fantástica, porque as mesmas águas que traziam medo e aflição e pavor para os discípulos, foi o canal usado por Jesus para Jesus chegar a eles. Já prestou atenção nisso? E não é a primeira vez que você vê isso na Bíblia, não. Você vê quando o apóstolo Paulo fala de um espinho na carne que ele tinha, mensageiro de Satanás, que era utilizado para esbofeteá-lo. E Paulo vai dizer que aquele espinho na carne foi instrumento de Deus para revelar para ele que a minha graça te basta. Quantas vezes na minha vida eu percebo que aquilo que me aflige, aquilo que me angustia, é um canal usado por Deus para eu conhecê-lo melhor, para eu ter mais comunhão com Ele, para ter mais intimidade com Ele. As pessoas dizem assim: quem não vem por amor, vem pela dor. Não é que Deus usa a dor para te punir, é que até mesmo a dor é um canal para Deus vir ao teu encontro. Até mesmo a dor é um canal para Deus se revelar para contigo de maneira especial. Da mesmo jeito que aquelas águas, que eram as águas que causavam aflição para os discípulos, Jesus andou por sobre as águas e veio ao encontro deles. Então, Jesus podia realmente dizer para eles: coragem, não temais, porque eu não apenas estou vendo vocês, mas eu estou disposto a ir até vocês. E o versículo 51 dava uma terceira razão pela qual eles não precisavam temer, é que Jesus tem todo o poder. Quando ele sobe no barco, ele acalma o vento, cessa a tempestade, e eles percebem que o poder de Jesus Cristo é um poder sobre todo o mundo ao nosso redor, sobre as forças da natureza. E Jesus dá essa ordem para eles, para que eles pudessem obedecer. É um imperativo aqui: não temais. Mas se você quiser saber, essa é a ordem, esse é o imperativo mais comum nas Escrituras Sagradas. Sabe quantas vezes você encontra essa expressão na Bíblia, não temais? 366 vezes. Uma para cada dia. E se você ainda precisar, tem uma a mais para ti. Uma para cada dia do ano, e tem uma extra ainda. Não temais. Aqui é esse encorajamento fundamentado em quem é Jesus e o que ele faz por nós. Mas tem uma palavra de advertência nesse texto, e eu quero terminar com ela. Tem uma mensagem de advertência. Versículo de número 51 até o 52 diz: então Jesus subiu no barco para estar com eles.
O vento cessou, ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. O centro da história é Jesus, mas os personagens coadjuvantes aqui são os discípulos, e os discípulos estavam perplexos, atônitos, é a palavra que aparece na nova versão internacional, a NVI. A expressão aqui é uma expressão de espanto. É a mesma expressão que vai aparecer mais tarde, lá em Marcos, capítulo de número 9, eles vão ficar tão espantados com Jesus que eles vão dizer: jamais vimos tal coisa em Israel. Eles estão espantados com aquilo que Jesus fez na própria ressurreição, quando ele fala sobre a ressurreição. E agora os discípulos não tinham compreendido, o texto diz que eles não tinham compreendido o que Jesus havia feito antes, os milagres dos pães. Eles haviam visto o milagre, presenciado o milagre, mas eles não compreenderam que aquele era Jesus Cristo. Talvez eles tivessem ficado tão amedrontados, pensando que Jesus fosse um fantasma, talvez eles tivessem ficado realmente perplexos, como o texto diz, mas eles não haviam compreendido. E qual era o problema deles por não terem compreendido o que Cristo fez? O texto vai dizer: o coração deles estava endurecido. O coração do problema era o problema do coração. O coração deles estava endurecido. O coração é um centro motor do ser humano. Na Bíblia Sagrada, o coração é uma metáfora utilizada para descrever quem eu sou no meu interior, no meu íntimo. Quando a Bíblia Sagrada fala sobre o homem interior, fé, incredulidade, medo, rebeldia, tudo está dentro do coração. Não é o meu braço que diz crer, é o meu coração que diz crer. Não são as minhas pernas que são incrédulas e não me levam para a igreja, é o meu coração que é incrédulo e me leva para longe da igreja. Não são os meus olhos que são rebeldes e não querem ler a Escritura Sagrada, é o meu coração que é rebelde e fecha os meus olhos para as Escrituras Sagradas e abre os meus olhos para as maravilhas do mundo ao meu redor. O coração do problema é o problema do coração. E agora o texto diz que eles não entenderam, porque o coração deles estava endurecido. Eles acompanhavam Jesus. Eles viram os milagres de Jesus, mas o coração deles estava endurecido. A palavra que aparece aqui é uma palavra, um termo médico. O coração deles estava calejado. O coração deles estava encrustado. A Bíblia Sagrada diz assim: sobre tudo que tens ouvido, guarda o teu coração. Mas o coração deles estava endurecido. Por que o coração deles estava endurecido, doente? Bom, talvez, aqui apenas talvez, porque Jesus não tivesse atendido a expectativa dos discípulos. Eles esperavam que Jesus Cristo viesse até eles e encontrasse com eles em um barco. João, quando fala sobre esse texto, diz que eles deixaram um barquinho para Jesus. Mas Jesus, ele surpreende as nossas expectativas, ele nunca anda de acordo com as nossas normas. Ao invés de pegar um barco, ele andou por sobre as águas. E aí os discípulos não creram, acharam que era um fantasma. Já aconteceu assim, às vezes, quando Deus não atende a sua lógica, quando Deus não faz a sua vontade, você não entende quem Ele é e o seu coração fica endurecido? Quantas vezes você já teve a vontade de fazer aquela seguinte oração: Deus, se o Senhor tivesse seguido as minhas instruções, a minha vida não estaria nessa bagunça agora que está. Não é assim que a gente tem vontade de orar? Às vezes a gente tem outra vontade. Eu tenho um amigo que ele é mais ousado e ele já me disse que várias vezes na vida ele tem a vontade de fazer a seguinte oração para Deus: Deus, eu não entendo o que o Senhor está fazendo, mas eu queria que o Senhor parasse agora mesmo. E ele diz: dou graças a Deus que Deus não para. Mas muitas vezes Deus não atende às minhas expectativas, Deus não atende às suas expectativas, porque Deus não atende às nossas expectativas, o nosso coração fica endurecido.
Nós somos como aquele adolescente que estava orando por uma moça, e aí o pastor diz assim, rapaz, está orando por quê? Ele diz, pastor, eu estou orando por uma menina, quero muito namorar. Ele diz, não, eu vou orar por ti, Deus vai te dar a vitória. Não, pastor, a vitória é muito feia, que seja Maria. Às vezes nós colocamos no quadro da nossa expectativa, e nós colocamos algumas expectativas, nós falamos, eu não quero isso, Deus, eu quero isso outra coisa, eu não quero que o Senhor venha andando por sobre as águas, eu quero que o Senhor pegue o barco e o Senhor encontre conosco, no barco que nós deixamos para o Senhor. E Deus não atendeu a expectativa dos discípulos. E eles não entenderam. E eles pensavam que era uma fantasma. Deus não atende às suas expectativas. E o seu coração fica endurecido. E você diz, desse jeito eu não quero, Deus. Eu só quero se for do meu jeito. Uma outra coisa que é interessante aqui. Aqueles discípulos, eles não olhavam, eles não consideravam quem Jesus de fato era. Até os demônios já haviam dito que Jesus era o Santo de Deus. Mas os discípulos estavam olhando para Jesus e eles não consideraram quem ele era. O coração deles ficou endurecido porque eles não compreenderam as obras divinas que Jesus fez. Multiplicar pães, multiplicar peixes, curar pessoas, ressuscitar uma menina. Eles não tinham visto ainda e percebido que eles estavam diante daquele que era o Santo de Deus. Os demônios perceberam, mas os discípulos não. Talvez eles estivessem tão acostumados a estar ao lado de Jesus que eles se esqueceram que eles estavam diante do verdadeiro Deus. E aqui tem um grande problema para mim e para você. A nossa familiaridade com o sagrado, às vezes faz o nosso coração endurecer. O pastor Alexandre falou que vários pastores vêm a mim para se aconselharem. Alguns continuam vindo, e eu me sinto privilegiado. Quando um pastor, que às vezes não tem ninguém para conversar, se ele fala dos problemas, das dificuldades, das dores, das dúvidas, das angústias dele, alguém da congregação, eles acham que ele está desqualificado para o ministério, ele esquece que ele é um ser humano, que ele tem dores e angústias. E alguns deles vêm conversar comigo. Eu me sinto privilegiado. Mas sabe de uma coisa que eu tenho observado? É que muitas vezes a familiaridade desses pastores com o sagrado faz com que eles esqueçam que eles estão servindo o verdadeiro Deus. Eles leem a Bíblia o tempo todo, eles estão orando o tempo todo, eles estão intercedendo por pessoas, e às vezes quando chega na hora deles, eles esquecem que eles servem ao Deus verdadeiro, ao Deus glorioso. Um dia um pastor virou para mim e disse assim, você ainda consegue em algum momento perceber a graça de Deus? E eu olhei espantado. Ele diz, todo momento, a cada instante. É fantástico observar a graça de Deus. Ele diz, eu acho que eu não consigo mais. Mas sabe, aquilo não era o problema daquele pastor, às vezes é o problema dos discípulos de Cristo. Nós estamos tão acostumados à nossa religiosidade. Nós estamos tão acostumados com a devoção que um dia nós tivemos. Nós já não exercitamos as faculdades mentais para perceber a intervenção de Deus na nossa vida. Nas pequenas coisas. E nós queremos apenas coisas grandiosas. Os discípulos estavam tão acostumados com Jesus que eles esqueceram que eles estavam diante daquele que é o Santo de Deus e o coração deles ficou endurecido. Às vezes você lê tanto sobre o Evangelho e você esquece de pregar o Evangelho para você mesmo. E você esquece de viver o Evangelho na prática. E de ficar maravilhado que esse Deus eterno se encarnou, morreu na cruz, derramou precioso sangue por você, e que você é bem-aventurado, e que você tem o privilégio de viver para a glória dele, e tudo que você faz deve ser para glorificar a Deus. O coração deles ficou endurecido. Doença do coração. A palavra que aparece aqui é a palavra cauterizado. O coração deles ficou insensível
Aquilo é o perigo espiritual que eles corriam, mas que eu e você também corremos, de estarmos tão familiarizados, acostumados com os cânticos, acostumados com os textos bíblicos, usamos versículos bíblicos às vezes até mesmo para fazer brincadeira com os outros. E nosso coração fica insensível. Deixa eu concluir. Da palavra para a vida, o que esse texto nos ensina? Em primeiro lugar, uma vida de obediência a Cristo Jesus não te livra da tempestade. Se você observar, os discípulos estavam obedecendo Cristo. Jesus insistiu com eles para que eles fossem para o barco e fossem para o mar. E eles foram. E mesmo assim, eles foram tomados por uma grande tempestade. Às vezes, quando você está passando por problemas, a primeira pergunta que você faz é: o que eu pequei? O que eu fiz contra Deus para merecer isso? Bom, você poderia merecer muito mais do que isso. Uma vida de obediência não te livra das tempestades. É luta constante a vida com Cristo. É batalha contra os nossos hábitos pecaminosos, contra a nossa carne. É batalha contra o sistema mundano ao nosso redor, e o mundo jaz do maligno. É batalha contra o próprio Satanás. Inúmeras vezes eu e você seremos, neste mundo, bombardeados por ventos contrários. Se você está obedecendo a Cristo, não significa que isso é uma capa de proteção contra os problemas desta vida. Mas aqui tem a segunda lição. O crente tem 1000 razões para ficar preocupado e se preocupar com o mundo ao redor, mas ele tem 2000 razões para se alegrar, porque mesmo em meio à tempestade, Cristo vem ao nosso encontro. As tempestades da vida, elas são reais. Os perigos são reais. Mas o cuidado e a atenção de Deus estão sempre presentes. Mesmo que você não consiga enxergá-lo, Ele te vê. A distância não é um problema para Ele. A força do vento não é um problema para Ele. A força das águas não é um problema para Ele. Gravidade não é um problema para Ele. Ainda que você não vê, Ele está sempre com os olhos atentos a ti. A Bíblia Sagrada diz que Ele vive para interceder por aqueles que se achegam a Ele. Isso não é consolador? Isso não é confortante? Às vezes, quando alguém vira para você e diz assim: irmão, estou orando por você, diga: que coisa boa. Mas quando você sabe que o Filho de Deus vive para interceder por aqueles que se aproximam dele. As inúmeras dificuldades ao nosso redor não significa que o nosso Deus pode ser detido. O fato de estarmos esperando não significa que Ele se esqueceu de nós, mas no momento certo Ele haverá de agir. E, em último lugar, é possível dedicar todo o tempo sendo religioso, mas se esquecer de quem Jesus Cristo é. Os discípulos padeceram e o coração deles estava endurecido por conta da familiaridade que eles tinham com Cristo Jesus. Nosso maior inimigo, nosso maior perigo, não é a tempestade ao redor, é o nosso coração, que tantas vezes pode crescer insensível, endurecido, e nós não percebemos mais a graça, o poder e a própria pessoa daquele a quem nós vivemos para servir, o próprio Cristo Jesus. Que Deus nos livre disso. Vamos orar nesse instante. Meu Deus, nós louvamos o Teu nome por Tua graça presente aqui conosco. Louvamos o Teu nome